Juízes capítulo 1. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: Suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu do mesmo modo irei contigo para a sua terra. Então Simeão foi com ele. Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os fariseus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adonisedeque em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os fariseus. Porém Adonisedeque fugiu, e eles o perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adonisedeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada e atearam fogo à cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte e no sul e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Kiriat Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era anteriormente Kiriat Sefer. E Caleb disse: Aquele que ferir Kiriat Sefer e a tomar, a ele darei Axa, a minha filha, por esposa. E Otiniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu a Axa, sua filha, por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela o levou a pedir a seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: O que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul, dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos do Queneu, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arabe, e eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com seu termo, e Asquelon com seu termo, e Ecrom com seu termo. E o Senhor estava com Judá. E ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Caleb, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome de Luz, e este é o seu nome até este dia. E Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanac e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo e não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitaram em Gézer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Aser não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alab, nem os de Axibe,
nem os de Elba, nem os de Afec, nem os de Reob. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus e os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anat se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Mas os amorreus habitariam no monte Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha e para cima. Juízes capítulo 2. E o anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. E eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco, e vós não fareis pacto com os habitantes dessa terra. Poreis abaixo os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que eu também disse: Eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor disse essas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que vieram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tão poucas obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram Baalim. E eles abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses e os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores que os espoliaram. E ele os vendeu nas mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito e como o Senhor lhes havia jurado. E eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os espoliavam. E ainda assim, eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes, porém se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E sucedia que, quando o juiz moria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los e ao se inclinarem diante deles. Eles não abandonaram os seus próprios feitos nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Por que este povo transgrediu o meu pacto, o qual ordenei aos seus pais, e não tem atentado à minha voz? Eu, doravante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que, por seu intermédio, eu possa provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor para nele andar, como guardaram os seus pais,
Portanto, o Senhor deixou aquelas nações sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, tanto quanto em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus e todos os cananeus, e os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. E eles haveriam de provar Israel através deles para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amoreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposa e deram suas filhas aos filhos e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo de suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal, e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse: guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu aposento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal da sua coxa direita, e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico, e fechou as portas do salão sobre ele, e as trancou. Quando ele saiu, seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados. E eis que ele não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram. E eis que o seu senhor estava caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras e escapou para Seirá. E sucedeu que quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram a Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens,
todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia sobre a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou